Oi, primeiramente, perdão por esse vídeo mais simples, é que eu tô fazendo um vídeo de Shadow of the Colossus, mas esse vídeo não me agradou tanto, então eu decidi jogar ele fora e refazer do zero. Muito provavelmente devo terminar esse rascunho de vídeo e deixar ele para membros, então seja membro. Falar sobre jogos antigos e principalmente sobre se eles eram melhores ou piores que os atuais é complicado, porque muitas das vezes essa discussão é usada como um peso e duas medidas, e é sempre feita de uma forma extremamente exagerada e, pra ser sincero, até meio burra. Então, primeiramente, é sempre bom ressaltar que essa é só a minha opinião. Se você não gosta ou discorda ou algo do tipo, fala aí nos comentários. Afirmar ou falar que os jogos antigos são melhores ou até piores que os atuais é por muitas vezes extremamente prepotente, porque geralmente quando alguém levanta essa bandeira, ela tende a um dos lados nessa discussão. E por incrível que pareça, essa discussão ainda acontece com certa frequência, e não é como se fosse presente só nos jogos ou só atualmente. Muito pelo contrário, esse pensamento tá em tudo quanto é que é mídia e em tudo quanto é que é tempo. Indo direto ao ponto, os jogos antigos são melhores que os atuais. Essa frase consiste e depende de muitas coisas. Muitas das vezes, para não falar todas, ela se baseia em comparar dois jogos, sendo um antigo e um atual. E obviamente isso é feito de uma forma extremamente rasa. E até mesmo antes da gente destrinchar e pensar nesse argumento, é importante ter em mente o que é comparado e se essa comparação é válida. Porque comparar jogos marcando uma pontuação como se esse tem melhores gráficos ganha um ponto, se esse tem melhor história ganha outro, é no mínimo burro. O principal a se entender dessa discussão, e que por mais óbvio que isso seja, eu tenho que ressaltar, é que atualmente a gente está em um tempo diferente no qual os jogos antigos foram lançados. Isso é muito mais importante do que realmente parece, porque fora as questões mais aparentes e técnicas de uma forma literal, o mundo não é mais o mesmo. A história não são as mesmas e as formas que elas são contadas não são as mesmas. E acima disso, as pessoas também não são as mesmas e não procuram as mesmas coisas. Então comparar isso sempre vai acabar de alguma forma para atender de um lado. Mas ao menos nesse vídeo eu vou tentar ser completamente imparcial. E para entender se os jogos antigos eram melhores ou não, é extremamente necessário não só pegar um jogo e querer comparar, mas sim pegar vários. Da mesma forma que é burro e errado comparar, por exemplo, o GTA San Andreas com o Cyberpunk, é errado também querer comparar Elden Ring com Crazy Frog Racer. E pior do que isso é querer generalizar e resumir milhares de jogos bons e ruins, é claro, a serem bons ou ruins por causa de um representante que você arbitrariamente escolheu. E já dá pra ver que o erro dessa comparação não tá nem nos jogos em si, mas sim um erro lógico. E outra coisa que acontece bastante nessa discussão é que principalmente ela se atrela muito à nostalgia, porque já que os jogos são antigos, muito provavelmente você jogou eles quando você era menor, e justamente por isso você via não um jogo, mas sim muitos jogos como bons, sendo que na verdade podia ser completamente o oposto. Então já dá para ver que toda essa discussão, pensando assim, fica extremamente turva e até meio sem sentido. E agora que a gente tirou o elefante da sala, a gente pode começar a se questionar se os jogos antigos são tão bons quanto os jogos atuais. Mas não só isso, eu queria colocar outro ponto nessa discussão. Os jogos antigos iriam ser bons se eles tivessem sido lançados não no passado, mas sim atualmente. Eu penso nisso como se eles estivessem com gráficos novos e sem as limitações antigas, etc. Porque como eu tinha dito antes, o tempo que esses jogos foram lançados é um fator gigantesco para quão marcante eles foram. E com isso em mente, eu vou pegar um jogo que se destacou antigamente e colocar nesse fator. Começando com talvez um meio polêmico e um jogo que eu gosto muito, que é Shadow of the Colossus. Oi, de novo. Bem, eu sei que todo mundo me ama e me adora por inúmeros motivos, seja fazer vídeos bons até transmitir lições de game design incríveis que você não vai achar em nenhum outro canal brasileiro, não ironicamente. E tendo isso em mente, por que não me apoiar? Com dinheiro. Pois é, digamos que o YouTube não é tão generoso com os canais pequenos, mas é óbvio que me apoiando, não só eu vou ganhar, mas você também vai. E dá pra me apoiar de diversas formas e com diversos valores diferentes. E me apoiando, você ganha desde citar seu nome no final dos vídeos, ver meus vídeos antes de todo mundo, quando der, é claro, ter acesso a quase todos os meus vídeos não listados, que até agora são quase 25, mas provavelmente o número vai crescer. Participar na construção dos vídeos ativamente, receber spoilers de vídeo, thumb, do jogo que eu tô fazendo e outras coisas, e também vídeos exclusivos. E como eu tô só começando com o Seja Membro, as primeiras 10 pessoas que comprarem o Seja Membro de qualquer tier acima da primeira vão receber no final do vídeo um emblema desenhado que mostra quem foram os primeiros que assinaram no canal. Então corre lá, porque não ironicamente já tem gente assinando, mesmo sem eu nem ter falado isso em lugar nenhum. Sem brincadeira. No vídeo do membro eu explico direito como cada tier funciona e principalmente como vão funcionar os emblemas, que é bem interessante, então vê aí. E é isso, não se sintam obrigados a assinar, compartilhar o vídeo, comentar e dar um like já me ajuda muito. Então é isso.
Esse jogo é vazio, propositalmente vazio. É um jogo mais atmosférico e bem mais lento do que o usual. E isso faz parte do jogo e da sua essência, mas eu realmente tenho minhas dúvidas se ele seria tão consagrado atualmente quanto ele é, ao menos tão massivamente quanto ele é. Porque é óbvio que atualmente as prioridades para os jogos são de longe a atmosfera, principalmente pensando em um jogo mais lento e vazio como Shadow of the Colossus. E obviamente essas características não fazem ele um jogo ruim, é claro. Hoje o que mais chama a atenção em um jogo, fora obviamente os gráficos, são os conteúdos que tem dentro dele. E desses conteúdos, obviamente o que se mais destaca são as mecânicas e a sua história. Dois fatores que estão longe de ser os principais em Shadow of the Colossus. A história é escondida, pra não falar inexistente, e as mecânicas são poucas, principalmente porque o jogo é muito lento. E pensa comigo, por que você jogaria um jogo assim, sendo que existe um Elden Ring ou um Dark Souls, que são versões, entre muitas aspas, melhoradas desse jogo? E tanto Elden Ring quanto Shadow of the Colossus tem muito mais conteúdos e coisas pra se fazer, sendo que mesmo assim os objetivos de Shadow são diferentes do de Elden Ring e de Dark Souls, o que é algo que poderia não apelar tanto pro público de jogos atual. E não precisaria ir muito longe pra ver que as prioridades de agora são diferentes das antigas, onde antigamente o público mesmo só queria jogar jogos, independente de como eles fossem, até porque não existiam tendências a serem seguidas ou uma fórmula / molde a ser feito. Isso é extremamente importante para entender essa discussão, porque como a indústria estava no seu início, obviamente ela era extremamente mais aberta a novas ideias e a experimentar, o que é algo bom, e por causa disso ela tem menos lugares seguros a pisar, assim forçando os jogos a experimentarem mais e terem mais coragem ao se desenvolver. E é nessas onde jogos realmente bons são feitos. Mas olhando do outro lado da moeda, é aí onde jogos ruins pra caralho podem ser feitos também. E com o passar do tempo, os jogos foram achando o caminho e por causa disso, muito da sua liberdade criativa foi tomada. Obviamente também não só esses fatores, com o passar do tempo foram também criadas diversas tendências com jogos e tipos de jogos. E todos esses fatores fizessem que atualmente quase todos os jogos se encaixem em determinadas caixas, que criativamente os limitam de fazer certas coisas, principalmente tendo em vista que os jogos que são mais feitos para lucrar atualmente do que qualquer outra coisa. E obviamente é muito mais fácil vender um jogo que pisa em um lugar seguro do que um jogo que seja mais experimental, mas colocar esses jogos em certas caixas, digamos assim que de certa forma ainda tem seu valor, porque isso ao menos garante que os jogos de maneira geral tenham uma base para se apoiar e para principalmente não ser um desastre completo, como acontecia no passado. Então isso provê de certa forma um terreno ótimo para construir em cima, como por exemplo, se você quiser fazer jogos mais complexos como o Metroidvania, que eu já falei aqui no canal e expliquei como eles funcionam, vai lá ver, é muito mais fácil você entender como o Metroidvania funciona, quais artifícios ele usa, do que ele usa e como ele usa, do que você conseguiria entender isso há um tempo atrás, onde esse gênero praticamente não existia. Mas esse fator mesmo tem diversas discussões e diversas faces, tantas boas quanto as ruins, e dá pra ficar falando muito tempo sobre elas aqui. Mas falando de uma forma geral, como eu falei antes, as bases dos jogos são altas, e acaba por muitas vezes dependendo do que você vai construir em cima, e o que vem sendo construído são coisas minimamente decentes, porque essa base alta faz com que os jogos não precisem se esforçar para serem realmente bons. Então, parafraseando o Wise 2, eu não diria que os jogos hoje em dia são ruins, mas sim, são impressionantemente medíocres. E olhando por esse prisma, cabe a você ver e interpretar por você mesmo. Será que os jogos antigos são melhores por terem uma grande parcela de jogos extremamente ruins e uma menor parte de jogos realmente bons, mas essa menor parte é composta de jogos que se esforçaram o máximo, não só para serem bons, mas sim para serem mais criativos, e com isso eles têm mais espaço para serem livres de experimentar o que é mais difícil de fazer eles serem bons. Ou os jogos atuais são melhores porque ele tem uma porcentagem de jogos medíocres, porque eles já sabem onde pisar, mas em contrapartida, isso faz com que os jogos bons consigam se desenvolver melhor e aparecem em uma frequência maior do que os jogos bons antigos. Bem, existem diversas maneiras de se encarar essa discussão, e no final, só cabe a você julgar isso. Nesse vídeo eu não quis fazer uma intriga ou algo do tipo, obviamente daqui e ali eu dei uma alfinetadinha em alguns momentos, mas eu juro que esse não foi o objetivo principal. Eu só queria trazer uma forma nova de ver esse argumento e ver essa discussão no geral. Então, fale nos comentários o que você acha disso, ou se esse vídeo te fez enxergar essa discussão de uma nova maneira. Então, é isso.